Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando da vitória do Flamengo em cima do Fortaleza. Vamos ver aqui o Pascoal e também o Zinho. Mauro Naves falando sobre essa vitória do Mengão. Já chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. Pascoal, o Flamengo reencontrou a vitória depois de 2 jogos ali, de 2 viradas, né? Acertou os trilhos? Era a pergunta antes da gente ir pro intervalo. Acertou? Não sei, tô perguntando. Olha a minha cara de ânimo com o time do Flamengo. Desse jeito? Olha que eu tô animado. Olha o tanto que eu tô animado com o Flamengo. Ih, Mauro. É que não jogou tudo isso, ganhou. O placar, inclusive... Tem hora que tem que ganhar, né, Mauro? Não, mas 2-0, assim, não foi aquela... Foi tranquilaço, não. Fortaleza finalizou pra caramba. O Flamengo continua finalizando pouco pela qualidade que tem. O número de finalizações ainda é pequeno. E quem assistiu e prestou atenção no jogo viu também o Fortaleza criando boas chances. É aquele dia que a bola não entrou para o Fortaleza, que por sinal, eu acho que já se vão aí uns 4 jogos sem essa bola entrar, né? Fortaleza também... O Fortaleza desde que classificou para a final da Sul-Americana, a gente pode até falar um pouco disso daqui a pouco, né? Focou demais ali e acabou desandando no brasileiro. Não, mas já passou, hoje eu falava com alguém sobre isso, né? Já deu tempo de passar esse efeito? Não, não passou. É porque antes de ir também já tinha perdido, e depois voltou e não ganha, e aquela história só de jogar bem e não ganhar, a gente tem visto que tem acontecido com o América, né? Que de novo fez um resultadaço aí, empatou com o Galo. É impressionante, mas não ganha. Então não adianta jogar bem, Fortaleza. Tem que botar para dentro para cumprir aqueles objetivos de voltar a Libertadores do ano que vem com tranquilidade, fazer outro papel bonito. Agora, então você olha o jogo aí, ó. Estamos vendo aí vários ataques aí, ó. Fortaleza, para lá, passando perto. Fortaleza botou bola na trave. Tá vendo? Fortaleza perdeu duas na trave, hein? Botou bola na trave. O Fortaleza perdeu gols assim que você pode dizer, poxa, não é para perder gol desse tipo, mas perdeu. O Flamengo fez 1-0, pensou que estava superior no jogo e não estava, porque o Fortaleza acabou dominando a partida e numa saída de bola errada toma o segundo gol. E aí? Aí o jogo, para resumir o jogo, foi isso que aconteceu. Agora, o Flamengo jogou um espetáculo de futebol? Não. Poxa, Pascoal, mas ganhou 2-0. Vai contando quantas bolas o Rossi defendeu, a bola na trave, os erros de finalização que teve o time. Ó, dá uma olhada aí, vai contando. Você vê como é que o Fortaleza apareceu mais incisivamente do que o Flamengo. O Flamengo ainda continua devendo futebol. Tem alguns jogadores, não sei se pode ser que o Gerson tenha feito toda essa falta. Porque sem o Gerson, o Flamengo também é difícil de se acertar. E tem jogadores com muita categoria que tem muitos jogadores que podem substituir o Gerson. Mas o time do Flamengo, sabe, não engata uma terceira. Vai na segunda, mas na hora de colocar a terceira não entra. Arranha a marcha, não entra. Fica só na segunda. Ozinho, eu fico pensando quanto disso tem a ver realmente com o que o Flamengo fica devendo e quanto tem a ver com o que o Pascoal falou antes em relação ao Corinthians, né? Porque assim, a gente estava falando, o trabalho do Mano tem 1 mês e pouco, o trabalho do Tite tem pouco tempo. Eu vejo algumas coisas, assim, poucos pontos ainda, mas algumas coisas como, por exemplo, o Luiz Araújo funcionando um pouco melhor, pode ser que haja ali uma questão defensiva. O Tipolino não jogou mal. Não jogou mal. Então, assim, como é que você viu a partida e como é que você está vendo esse Flamengo em nível de confiança? É bem um Flamengo que oscila, por isso ele não está mais lá na frente na tabela. Se você pegar as derrotas que ele tem, né, nesses 2 últimos jogos que você citou, o jogo contra o Grêmio, o primeiro tempo foi do Flamengo. O jogo praticamente estava na mão do Flamengo. Tomou uma virada no segundo tempo quando o Ferreirinha entra. É um segundo tempo que o Flamengo oscila. Cai de produção, não sei, tem uma desconexão ali, tem a melhora do adversário? Tem, mas o time realmente não mantém a mesma regularidade. Alguns jogadores caem de produção no segundo tempo, não sei se é a parte física, principalmente o Arrascaeta está sentindo bem isso. Contra o Santos a mesma coisa, está ganhando o jogo. Claro, tem a expulsão do Gerson ainda no primeiro tempo, condiciona muito. O Santos com todo o mérito vai para cima e aí consegue a virada no finalzinho, o chute do zagueiro. Mas se não fosse isso,
a gente estaria falando o que aqui? Se o Flamengo tivesse rendendo tudo que a gente acha que com o Tite pode render, estaria lá na ponta, lá na situação que está o Bragantino e o Palmeiras. Mas acho que essa vitória traz de novo essa esperança. Porque você está ganhando do Fortaleza fora de casa, que não é fácil. O Fortaleza, depois que voltou da Sul-Americana, não venceu. Foi um jogo fora de casa. Mas esse, olha o Castelão como é que estava. Lotadinho. Sim. Time completinho. O Flamengo não tinha o Wesley na lateral direita. Por opção do Tite, joga o Felipe Luiz na lateral esquerda. O Ayrton Lucas fica no banco, entra depois. Aí não tem o Gerson, ele joga com os 2 volantes que dão uma sustentação maior. O Fortaleza no segundo tempo, principalmente, teve as chances? Teve. Perdendo o jogo, se lançou mais, veio pra frente. É um bom time, tá jogando dentro de casa. Bem normal ter um pouco mais o domínio no segundo tempo. Primeiro tempo, eu acho que é do Flamengo. O controle do jogo, as melhores chances, faz o seu gol. Agora, no segundo tempo, aí eu já concordo. Aí o Fortaleza cresce. Era bem o esperado de um jogo como esse. Agora, pensando em resultado, resultadaço. Depois você vem de 2 derrotas. Você vence o Fortaleza fora de casa, que é um time que, na tabela, a gente estava falando, Fortaleza pode ser o fiel da balança para os times da frente. Acho que foi o Mauro Naves que falou isso. Porque ele pega todo mundo. E o Flamengo vai lá e vence o jogo. O Botafogo vai ter que fazer o jogo atrasado lá contra o Fortaleza. É jogo mole? Não é. É jogo duríssimo. O Flamengo vence. Não foi brilhante, mas nesse momento acho que tem que vencer para continuar fazendo esse time mais sólido. Vai ter volta de outros atletas, né? Pensar que agora, pela frente, o que o Flamengo tem? A gente falou do Botafogo, mas é o Flamengo. Tem o Palmeiras, briga direta por esse G4. Depois tem o Clássico contra o Fluminense, que provavelmente é contra o Flamengo, vai querer botar o time completinho, né? Então, assim, é clássico. E depois o Flamengo tem o jogo atrasado do Bragantino. Então essa vitória contra o Fortaleza, ela vem num momento espetacular para o time agora assentar. Tem a volta de alguns atletas, principalmente o Gerson, né? E o Tite jogando em casa, buscar agora no confronto direto, principalmente agora contra o Palmeiras. Primeiro tem que pensar no Palmeiras. É dentro de casa, é no seu estádio, sabe que o Palmeiras também cresceu de produção, é jogaço e é briga para quem vai ali. O Palmeiras vai continuar na frente, mesmo perdendo, né? Mas o Flamengo, com uma vitória, e aí tendo esse jogo para fazer com o Bragantino depois mais à frente, volta a ter de novo aquela esperança de não só o G4, por mais que o Tite fale no G4, tem que focar no G4, mas eu acho que pela oscilação de todo mundo ali, vencendo seus confrontos diretos, com o elenco que tem, ganhando confiança, com o Maracanã lotado, o Flamengo tem todas as chances ainda a pensar no título também. Eu não descarto. O Tite, depois do jogo, ele falou algumas coisas curiosas. Algumas o Zinho até citou aqui, né? Primeiro ele dá esse mérito todo ao outro lado, ao Fortaleza, que tem a sua força, tem o Vojvoda, que é um técnico que está há muito tempo no cargo, mas ele também fala em relação a quando ele conseguiu as 2 vitórias e a situação que está agora. Vamos ouvir o Tite. Eu acho que nós tivemos um grande primeiro tempo. É muito difícil jogar contra o Fortaleza. O reconhecimento ao Vojvoda, o grande trabalho que ele vem executando. É uma equipe que joga sem pensar. Quando tu tem todos os links estabelecidos, tu tá trabalhando aqui, mas eu sabia que a bola ia chegar no fundo. O volume que ela emprega, o ritmo que ela emprega, ela vai inchando a perna do adversário para que tu tenha a condição de, nos 20 minutos finais, ser mais efetivo. É muito difícil. Pela qualidade do trabalho do Vojvoda, pela qualidade da equipe, pelo trabalho do Fortaleza, né? Também nesse processo inconstante, a gente tem que entender o futebol também. A gente mudou a metodologia de trabalho. É o 3º técnico no ano. Mudou-se as ideias. Tentou se ajustar por maior que tem. Mudou o condicionamento físico, a forma física. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui, que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos. Aqui, ó.
nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução. E aí, Mauro Naves? Não, é isso aí. Ó, vamos supor hoje que o Botafogo empate lá, que eu dei esse resultado. Vamos falar que quem vai ganhar nem vai perder. Ele vai ficar com o mesmo número de jogos que o Flamengo, seriam 31, né? E 7 pontos na frente. Ele ficaria com 60. Não estou nem dizendo do Botafogo ganhar, só empatando. 60 a 53. Gente, com o número de vitórias 15 contra 18. Eu estou com o Tite. Para de falar em título. Vamos construir isso aqui. Não é porque ganhou 2, já vamos para o título, perdeu 2 também, vamos cair. Não é nada disso. Vamos construir. Construir significa o seguinte: primeiro entra no G4, né? Porque entre o Flamengo, que está, deixa eu ver aqui, em 6º lugar, e o Botafogo, você tem Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, Palmeiras. Então não adianta só olhar lá o Botafogo, quantos pontos, com a vitória. Você tem que passar por cima desses outros todos que também vão jogar. Então, assim, dá. Confronto direto com o Palmeiras. Não, confronto direto com o Palmeiras. Com o Bragantino, então. Já jogou com o Galo e de volta? Se ganhar de Bragantino, se ganhar do Palmeiras, agora me fugiu. E entrar lá no G4, e aí já ficar mais perto, ok. Aí é coisa de 2, 3 rodadas finais ou na última e tal. Por enquanto, é tentar o G4 ainda. Tá no G6. Não sei se o Fluminense vai conseguir abrir. Tem o Galo também, hein? Ainda joga com o Galo também. Não, tem muita coisa 29 de difícil. novembro. Tem muita coisa difícil. Ele reconhece... Em casa também. Mas o Hulk já vai ficar no Brasil? Ah, Pascoal, aí é difícil de responder, né? Que ele falou uma coisa, de madrugada se arrependeu. Aí agora a gente já não sabe o que vai acontecer lá na frente. Agora ele tem que primeiro chegar no G4, com calma, garantir isso, né? Imagina ficar fora da Libertadores. Aí, nossa, aí esse ano seria muito mais do que já foi terrível. Mas não acredito. Acho que o Flamengo vai para a Libertadores, precisa ir com a grana que tem para investir, o time para fazer. Mas esse time do Tite ainda não finaliza uma quantidade, onde foram 4 ou 5, o Fortaleza fez 18. Só que o Fortaleza acertou 4 no alvo, o Flamengo tudo bem. Chutou 6, acertou 5 no alvo, meteu 2, é o que interessa, ok. Mas é pouco para a qualidade que esse time tem, qualidade do Arrascaeta, enfim. Outras opções, outro ele quis fazer o Felipe fez uma boa construção num dos gols ali pelo meio, é a opção dele. Ele vai procurando, mas se começar a pensar em título agora, faltando tudo isso e tendo esse monte de time na frente ainda, eu acho que perde um pouco o foco. Eu acho que o Tite tem razão em querer ficar off. Mauro, essa é uma análise do Flamengo. Hein? O Flamengo foca o título. A torcida do Flamengo não está focando ficar entre os 4 melhores do campeonato. Mas não o Tite. Está vendo todo mundo chegar ali, por que o Flamengo não vai? O torcedor é uma coisa. O Tite, que está lá com a comissão técnica, o Kleber, que a gente viu... passional é uma coisa, racionalmente ele tem que saber, é outra. Vamos construir isso aqui desse jeito. O Bruno Henrique é mais um jogo de fora, né? Cumpriu só 1. Mas uma coisa é fato, né? Com o Flamengo não tem o soube sofrer. Até pela qualidade do elenco e tal, porque tem time que ganha de 2-0 tomando um monte de bola na trave, a gente fala, soube sofrer. Não. O Flamengo não passa por isso. Não. Do Flamengo se espera mais. Claro. É só dar uma olhada na folha de pagamento do Flamengo. Vê como é que é a diferença da folha de pagamento do Flamengo para os outros. Dá uma olhada no elenco do Flamengo. Vê quantos jogadores de qualidade tem no banco de reservas. Que você acabou de falar do Luiz Araújo, eu falei do Tipolino. Tem 2 centroavantes que jogam na seleção, podem jogar na seleção brasileira. Não foram convocados. Não foram convocados, mas tem qualidade para isso. Você sabe que eu sou fã do Pedro. O Pedro precisa de meia bola para fazer gol. Então tem muita coisa para a gente analisar. Porque o elenco do Flamengo sobra talento. Tem gente que está, mesmo na parte de cima da tabela, peneirando ali, é na peneirinha. E para ver se sai alguma coisa, chacoalha ainda a peneira para ver se sobra alguma coisa. Por quê? Porque o Flamengo tem tudo muito mais. E ainda estão falando que o Flamengo vai contratar 3 ou 4 jogadores para a próxima temporada. Calma que tem que acabar essa primeiro. Fico imaginando, então, como é que vai ser esse time do Flamengo no próximo ano. E para reforçar a história do Fortaleza, eu estava confirmando aqui agora, são 4 jogos sem vencer. E 2 deles foram antes da disputa da Sul-Americana e 2 agora depois. Então, mas depois da classificação, foi isso que eu falei. Sim, pois é. Aí você tinha naqueles 2 antes, contra o Vasco. Contra o Vasco foi com o time todo. Foi lá para fazer um jogo quase que já pronto. Contra o Bahia, tinha Marinho, tinha esse, tinha aquele outro e tal, mas não foi 100%. Aí perde também. Aí vai
empata, né? Que não perdeu, né? Sim. Perdeu nos pênaltis, empatou com a LDU. Aí volta, agora vamos lá. Aí já perde 2 jogos. E estamos falando de Fortaleza jogando em casa. Ok, ontem era um Flamengo, equipe enorme e tal. E a gente sabe que é difícil jogar lá. Estamos falando, inclusive, sobre esse jogo. O Botafogo é um jogo a menos, mas é lá. Eu acho assim, acho que está em 8º Fortaleza. Você vê, de 12 pontos não pegou nenhum pontinho. Hein? 9º. 42 pontos Então, é o 9º. Então, Fluminense. mas, tivesse ganho 4, 5 pontos de 12 que disputou, já estava numa outra briga, que é a briga que a gente estava esperando de novo Fortaleza ter, né, nesse campeonato. Sim. Mas ele continua sendo um adversário difícil de ser batido em casa, independentemente de ter sofrido ontem com o Flamengo e com os outros. Então, quem tem que pegar o Fortaleza lá é que se cuide que o Palmeiras também joga. É lá ou é no Allianz? Fortaleza, já tinha essa memória. É no Castelão, Fabrício Bósio me diz aqui. Então vai jogar com o Botafogo e com o Palmeiras em casa. Fabrício Bósio também me fala o seguinte, que meu tetra tá querendo falar e que ele tá querendo falar de quem marcou para o Flamengo, é isso? Então roda a vinheta e coloca os números do Pedro e do Luiz Araújo, que quem manda aqui é o tetra. Então tá bom. Aí, ó, a gente está colocando um recorte dos dois desde a chegada do Tite ao Flamengo. O Pedro tem um jogo a mais que o Luiz, um gol a mais também. Chutes 9 e 5 certos. O Luiz chutou 2 vezes e acertou os 2 chutes. E aí, porcentagem de gols do time parecida ali. O Pedro um pouco mais presente, mas também jogou um jogo a mais que o Luiz Araújo. Roda a vinheta que eu quero ouvir meu tetra. Dos autores dos gols, né? Mas assim, a gente pode expandir um pouco mais esse olhar, porque eu acho que são jogadores que ganharam espaço e melhoraram desde a chegada do Tite, né? Não sei se o Luiz, a gente tinha uma amostragem muito pequena, mas o Pedro a gente já sabia do que era capaz e não estava tendo espaço, né, Tetra? Não, eu queria expandir ao Cebolinha também. Fica à vontade, já coloca no bolo. O trio, né? O trio, porque foi uma forma de jogar. Não é que é diferente, mas assim, geralmente o Gerson não jogando, a gente pensaria no Everton Ribeiro começando, para ficar perto do Arrascaeta e dividir a responsabilidade na organização de jogo. Mas o que ele fez? Ele tira o Ayrton Lucas, coloca o Felipe Luiz para fazer esse trabalho por dentro, porque ele vai ter 2 pontas. O meu entendimento tático no que o Tite, a minha ideia no que o Tite pensou foi essa. Eu já tenho esses 2 caras de velocidade pelo lado, do drible, do arranque, do 1 contra 1, então eu não preciso daquele lateral também passando muito. O Mateuzinho até passa, mas ele compõe melhor que o Wesley, e o Felipe Luiz nem se conta, né? Não só pelo participar na hora do gol ali, mas 2 volantes, 2 laterais que marcam melhor. Ele tem 2 atacantes de velocidade e vai dando oportunidade, muda um pouco essa estrutura tática e aí dá uma resposta, vence o jogo, cria mais opções, valoriza mais o grupo, dá moral para todo mundo. Já foi falado aí pelo presidente, né? O Bruno Henrique deve ficar um jogo mais fora, não sei como é que o Gabigol tá. O Gerson deve voltar, aí vamos ver o que ele vai pensar, vai tirar um volante. Mas é contra o Palmeiras, jogo muito grande, para botar o Gerson mais recuado, não. O Gerson que vai ficar ali, vai optar para a saída de um desses 2 caras do lado. Mas a verdade é que eu gostei do Luiz Araújo, não só pelo gol, mas a movimentação dele e do Cebolinha também. Recompondo, mas roubava a bola, chegava rápido, teve chance até para fazer gol numa arrancada dessa. E alimenta mais o Pedro, né? Tem mais jogadas para o Pedro. Então, é claro que ficou sobrecarregado mais um pouquinho a Arrascaeta na criação, apesar que o Pulgar saiu um pouquinho mais, mas eu gostei do trio. E ganhando moral, ganhando minutagem, a tendência é esses jogadores também ganhar mais confiança e render mais. Render mais. O Pascoal já vive elogiando o Pedro aqui, né? Era isso que faltava, Pascoal? Porque o Pedro precisa de poucas oportunidades. Existem centroavantes... Ele precisa de confiança. Ele precisa de confiança. Não, precisa de alguém que bote fé nele. Exatamente. Quando alguém acredita nele, o Pedro dá retorno. Porque ele é muito bom jogador. O Palmeiras não ofereceu 100 milhões de reais pro Pedro de graça. O Pedro não foi procurado para jogar no futebol no meio do ano agora da Arábia Saudita
Porque ele não Mas vem sabe. cá, se o Palmeiras tinha 100 milhões pra pagar no Pedro, não dá pra contratar mais ninguém, não? O Palmeiras ofereceu o pacote do Bruno Henrique, você acha que era quanto? Então, mas só tem dinheiro pra contratar jogador do Flamengo? Ah, eu não sei, isso é um problema do Palmeiras com o Flamengo. Eles que se resolvam. Ah, mas isso já faz tempo naquele Tanto momento. dinheiro, né? Não, mas naquele momento o Pedro era o cara, o 9 para vir. E o Pedro resolver. era a reserva, né? O Bruno Henrique agora era reserva. quanto, Pascoal? 100 milhões. 100, aí. O pacote Continua tendo 100 milhões. O ano que vem vai ter dinheiro para tudo que é lado aí para ganhar. E legal assim, com o primeiro gol que ele fez, o Tite estreia contra o Cruzeiro, né? Porque o jogo anterior contra o Corinthians ele não Isso, veio. É não isso, veio. é isso. Aí ele estreia contra o Cruzeiro, o Pedro faz gol, mas é um gol de pênalti. Primeiro gol do Ayrton Lucas, pênalti. Depois ele faz 2 gols que já não são gols com pênalti. E estava lembrando hoje que eu falei que o Felipe Luiz participou de uma construção, foi exatamente no gol do Pedro. A assistência é do Felipe Luiz nesse Mas jogo aí. o Esse Pedro é um gol. jogador que precisa de poucas oportunidades para construir o placar. O Pedro é o cara que precisa de confiança, que o treinador dê confiança a ele, para que ele tenha essas oportunidades dentro da grande área. O Pedro é um centroavante temido pelo adversário dentro da grande área. Porque o adversário sabe que se ele tiver meia oportunidade, se a bola ficar carambolada na área, ele vai dar um bico na bola e a bola vai entrar. Então, esse respeito, essa forma de jogar, um centroavante que é de área, um centroavante difícil de se encontrar, eu acho que o Pedro é um jogador. O Luiz Araújo é aquele ponta aberto pela direita que sempre vai trazer para a canhotinha. Né? Sempre bate, e ele bate bem na bola. Era uma característica dele no São Paulo. Quando o Flamengo contratou, a gente falava, ele vem da direita com a canetinha esquerda para bater no gol. Sim. Como ele fez o gol? Ele bate bem na bola para fazer o segundo gol do Flamengo numa bola roubada no meio-campo, uma saída equivocada do time do Fortaleza, ponto. O Flamengo não tem nada a ver com isso, ganhou o jogo. Eu não me sinto animado com o Flamengo, porque o Flamengo não é linear no jogo. Sim. Se o Flamengo faz o primeiro tempo, repete no segundo tempo, ganha com autoridade do Fortaleza. Deu chance para o Fortaleza empatar na etapa complementar. É isso que falta, essa regularidade no jogo. Não estou falando nem na campanha. Inclusive Tô falando... posse de bola, né? Que terminou o jogo com o Fortaleza com mais posse de Isso, bola porque e o no segundo começo era o tempo, Flamengo. o segundo tempo do Fortaleza foi uma avalanche. Não à toa também, os últimos 2 jogos tinha perdido de virada, né? Tanto para o Grêmio quanto para o Santos. Porque Tem a ver com o essa Zinho foi oscilação. muito feliz, e eu concordo com ele, sabe que eu concordo sempre com ele, né? Aham. Então, Tá e bom. foi muito feliz quando ele disse que o Flamengo, aí eu dou uma moral pra você, o Flamengo tem no segundo tempo muita dificuldade para segurar o jogo do adversário. E é verdade. É verdade. Ah, tem festa aí também? Eu vou trocar de assunto. Eu vou até fazer um intervalo para falar disso, porque a gente vai Boa. falar de convocação da seleção brasileira e vamos falar também de um outro negócio. Roda a vinheta aí que eu quero mostrar mais um pouquinho antes de ir pro intervalo. É isso aí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a partida contra o Fortaleza e agora esperar para ver o que vai acontecer na partida contra o Palmeiras, que é uma partida decisiva, muito importante. Caso o Flamengo vença, o Flamengo entra na briga pelo título de forma mais agressiva. E caso perca, aí o Flamengo se complica e aí vai buscar uma vaga direta somente na Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião nos comentários e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.